criticando. As religiões sempre exerceram uma enorme influência na forma que as pessoas pensam no mundo e interagem com ele. Isso não é uma característica somente da atualidade, não. Embora muitas pessoas pensem que seja, não é. Se tomarmos as civilizações antigas, perceberemos que os aspectos religiosos sempre estiveram presentes e foram, não poucas vezes, usadas para impelir a guerra, levantar e abater reis e grandes rainhas. O aspecto religioso sempre fez parte da vida das sociedades sobre as quais temos informações. Todas elas, em algum momento, definiram para si um escopo religioso e a partir dele, em muitos casos, definiram-se leis e a forma de viver de determinada comunidade. Em tempos atuais, pode parecer que seja bastante conhecida a grande influência que os meios religiosos possuem na definição das agendas políticas. Contudo, fruto de um movimento que visa fazer uma separação tácita entre aspecto religioso e aspecto político. Essa influência passa despercebida por muitas pessoas, sendo até querida por parte daqueles e daquelas que exercem o poder na sociedade odierna. A influência das religiões nos processos políticos, será que realmente são tomadas e levadas a sério e de forma correta? Sejam bem-vindos ao programa Política. Você já sabe que a ideologia do nosso programa é fazer com que você entenda, que você seja esclarecido de uma política leve, fácil, popular, solta e livre, principalmente. A gente precisa entender que a gente precisa votar consciente, que a gente precisa pesquisar bem antes de votar e principalmente se empoderar desse processo seletivo. Porque se você se afastar desse processo, pode vir aqueles lobos em peles de cordeiro e se empoderarem do processo e até mesmo te governar. E essa pessoa que vai te governar, pode ser que ela seja muito menos consciente do que você. E é isso, é importante que você siga a gente nas redes sociais, você pode seguir toda a programação da Zona Oeste TV, no Instagram, no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Vai lá. Segue, compartilha, ativa sininho, comenta e principalmente vai aqui embaixo nessa live e compartilha bastante essa live, porque com certeza tem muita gente que está muito afim de entender, conhecer e ver o conteúdo que a gente vai falar hoje. Tá bom? O programa de hoje vai falar de fé, política, política pela fé, fé na política, por, para ou na fé. A gente vai tentar entender se realmente política vai com fé ou se sem fé se faz política. O importante é que a gente fez 3 programas, este é o 4. O primeiro foi a influência do axé na política, a segunda, a influência do evangelho na política, a terceira, a influência do catolicismo na política e hoje é isso tudo junto e misturado. Vamos ver o que vai dar. A gente sempre começa o nosso programa com uma pergunta para que você possa comentar aí embaixo. A pergunta de hoje é: vocês acham que quem tem mais influência na política? O evangelho, o catolicismo ou os de axé? Escreve pra gente aí, tá, Zandra, essa perguntinha e deixa fixado lá no topo para todo mundo responder. Quem tem mais influência na política? O segmento de axé, o segmento evangélico ou o segmento católico? Bom, você já sabe que o nosso programa não seria o nosso programa se eu estivesse aqui sozinho. E para começar o nosso programa, continuar ele, eu vou receber aqui 2 pessoas importantíssimas. E eu quero que vocês recebam com uma forte salva de palmas o teólogo Reinald Lisboa! E o babalorixá César de Logoedé!
Boa noite, queridos. Tudo bem? Vai ficar de máscara? Vamos ficar ou vamos tirar? Sem máscara. Estamos separados, foram devidamente medidos, alcoolizados não, higienizados. Sejam bem-vindos. Querem falar alguma coisa ou eu posso começar? Pode começar. Muito obrigado pela presença de vocês, tá? Esse é um programa icônico, onde a gente consegue unir religiões, fé na forma de paz, né? Que geralmente a gente não consegue ver isso por aí, porque as pessoas às vezes intoleram, não respeitam, mas enfim, aqui a gente respeita muito. A nossa primeira parte do programa, a gente vai colocar um vídeo para vocês e nós vamos comentar esse vídeo, tudo bem? Tudo bem? Então tá, você. Posso diferenciar das preferências políticas da santa doutrina da igreja? É o Luiz Fernando que faz essa pergunta. Então, se eu posso, pelo que eu entendi, se eu posso ter assim, uma visão política independente daquilo que é a doutrina da igreja. O Papa Bento XVI, eu não vou responder, eu vou passar a palavra para o Papa Bento XVI. Eu acredito que é o melhor que eu posso fazer. Que ele diz que uma das piores coisas do nosso tempo é quando a gente quer separar a minha vida individual daquilo que eu sou na minha vida pública. Isso aí, então, esse vídeo, gente, pelo que a gente entendeu ali, ela pergunta para uma pessoa, acho que é um pastor ou um padre, não sei, se é possível separar a religião da política. E ele, na realidade, ele passa a palavra para um papa, um sacerdote, alguma coisa há um tempo atrás, mas ele fala que o mais difícil na vida é separar a ideologia de religião dele da política. Vocês acreditam nisso? Que é a coisa mais difícil? Ele acha difícil. Eu acho também. Eu acho assim, cada um tem uma visão, mas eu acho que quando eu separo, é como se eu fosse duas pessoas. Eu tenho a minha pessoa religiosa e a minha pessoa política. Então, se eu separar, é como se eu fosse duas pessoas, entendeu? Porém, sabendo que o Estado é laico, quando você mistura as duas coisas também, você acaba excluindo pessoas que são adeptas a outras religiões que não têm o mesmo segmento que você. O problema é como resolver isso num país que é laico, onde tem várias religiões. Entendeu? Agora, se a gente se fala de um país, Israel, por exemplo, que é uma religião só, todos são adeptos ao judaísmo, ou os países árabes, onde todos são adeptos ao Islã, todo mundo tem o mesmo tipo de fé e a política é voltada de acordo com a religião deles. Aí é muito fácil. Mas o Brasil é laico, a gente em tudo quanto é país. O negócio é como eu desenvolvo a minha política, eu sendo político, sem ofender as pessoas que não concordam com o Mas segmento seguindo religioso. a tua ideologia e o teu segmento religioso. E você, César? O que você acha? Eu acho que, tipo assim, como que eu posso dizer? É quase que impossível você conseguir separar uma coisa da outra, entendeu? Não dá para você separar. Você vive política dentro de casa, você vive política no colégio, no trabalho. Mas você leva para sua casa a política, a ideologia da sua religião dentro da sua casa também? No caso, é impossível eu conseguir separar a minha política religiosa da minha vida pessoal, entendeu? Porque até mesmo porque ela serve... Mas se você tiver um filho que não segue a tua religião? No caso, é porque, tipo assim, dentro da minha religião, não é imposto que ele siga. Sim, então. Entendeu? Mas ele vamos dizer assim, a gente abre o conhecimento até certo ponto para que ele escolha que caminho seguir, ele tem a liberdade de escolher a religião dele. Então, mas o que o menino está falando ali, que de repente é a política. Se você tem uma ideologia da religião e você tem que escolher um político, você vai escolher o político que mais se assemelha à tua religião, né? À tua ideologia. Mas se você for um político onde você tem que gerar para outras pessoas que não têm a mesma religião. É como eu ter um filho na minha casa. Eu sou evangélico, mas minha filha é macumbeira. E aí, pode falar macumbeira, César? Sim, pode, não. à vontade. De axé, né? De axé. Tu sabe que eu não tenho isso de Sim, ofensa de nada, sou uma pessoa do bem, e aceito tudo e respeito tudo. Nem aceitar não, eu respeito. Não é difícil isso? Então, quando eu pertenço a um país no qual os cidadãos, cada um tem uma religião, e eu tenho a minha também, e se eu quero ser político, Você vai ter que se adaptar a gerir para eu tenho que gerir para pessoas. Você tem que ser não para democrático, a gente vive numa democracia. Ou então
ou então não entra no sofá, entendeu? Vai esbarrar nisso. É igual se chegar na casa dos outros e falar assim, agora troca o sofá e bota aqui porque eu quero ele aqui. Você tem que se adaptar ao sofá que está na casa da pessoa. E outra coisa que eu vejo também é que tem muita gente que entra para a política e ele quer, não sei se o termo certo é defender a sua religião, mas ele quer puxar mais sardinha para a sua religião. Eu acredito que a política tem que tratar pessoas. Tem que cuidar de quem tá passando fome, tem que criar leis onde a gente vê que o povo está sendo roubado naquela lei ali, mudar aquilo. Eu acho que se a gente ficar focando em si na religião, eu acho que nunca vai dar certo. Por quê? Cada um tem a sua, entendeu? É um país laico, cada um tem a sua. Eu acho que, como eu falei, eu nunca tive pretensão de ser da política, mas se um dia eu fosse, eu ia focar muito no ser humano, não em religião, que aquele ser humano... Bravo! É um bom... A segunda parte do nosso programa é que a gente tem perguntas. Tem alguma pergunta aí, Sandra? Ainda não. Ainda não. Durante a semana, vocês sabem que as pessoas conversam com a gente atende as pessoas aqui na Zona Oeste TV e eles mandam perguntas pra gente fazer pra vocês nos programas quando ele acontece. A primeira pergunta seria: se todas as religiões se unissem, haveria paz no mundo? Não, eu acredito que não. Porque tem gente que não tem religião. Eu posso me unir com ele se unir comigo, mas a pessoa que não tem em si a religião, ela vai pregar o ódio. Então acho que não é uma união de religião que vai trazer paz no mundo. Eu acredito que o ser humano, sem nenhuma religião nenhuma, se ele for consciente, ele consegue viver em paz, sem ter religião nenhuma. Eu acredito que um ateu, ele consegue viver em paz com outras pessoas se ele quiser. Assim como um evangélico, assim como pessoas de qualquer religião. Eu não acredito que uma unificação de religião, tanto que lá no passado, quando Constantino unificou ali o cristianismo e obrigou várias outras religiões a entrar dentro daquele sistema para trazer paz, não houve paz. Quem não entrava no sistema era perseguido nas cruzadas e morria. Então eu acredito que não é bem por esse caminho. E você, César? Eu acredito que, tipo assim, não é a religião que traz a paz, entendeu? A religião, ela, vamos dizer, ela é a parte que, vamos dizer assim, incentiva, ela, vamos dizer, ela, além de incentivar, ela propaga, ela prega a paz em si, entendeu? Mas não só a religião traz a paz, entendeu? Primeiro, a paz está dentro de si, dentro das pessoas, entendeu? Então, não será a unificação das religiões ou uma só religião que vai trazer a paz ao mundo, entendeu? Não é a religião, o ser humano, ele necessita, ele precisa, alguns precisam, né? Porque existem aquelas pessoas que não têm fé, são incrédulos, ateus, agnósticos em si, quer dizer, eles não têm fé em nada, entendeu? E vivem muito bem, entendeu? Mas a maioria, vamos dizer assim, todos têm o católico, o evangélico, o judeu, o muçulmano, cada um tem a sua fé, cada um busca a paz para si, não existe uma paz comum. É tipo assim, a busca da paz, ela é um conjunto como um todo, entendeu? A pessoa pode não ter religião nenhuma, mas busca a paz. Ela sente paz, né? Entendeu? Como a pastora falou no outro dia, nem o que está sentado no meu banco orando, nem todos que estão sentados do meu lado no banco orando vão ser salvos, né? Porque a pessoa está na igreja, mas ela, de repente, não é uma pessoa de bem. Isso. Né? Ela disse, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino. É por isso que Jesus falou. Tem uma pergunta. Pode. É uma pergunta. O babá já está aí, Beck? Não, já falei com o assessor dele já. É assim que ele tiver, você me avisa pra gente colocar ele, tá? Faz a pergunta, Sandra, por favor. Por que vocês dois, né, acham que a Igreja Universal... vocês dois acham que a Igreja Universal usa alguma coisa da política para se beneficiar de algo para eles? Então, na verdade, eu acho que todas usam. Todas, não é a igreja universal. Eu acho que a política ela entrou muito dentro da igreja nesses últimos anos. Então, não é generalizando, um exemplo, uma congregação tem 200 pessoas congregando ali naquela igreja. Não que as 200 pessoas agem dessa forma, mas ali no meio daqueles 200, eu acredito que tem pessoas que sim. Sim, Você, César? No caso, eu concordo com ele, que é tipo assim, as igrejas em si, elas, como ele falou, nos últimos anos,
Isso eu concordo no gênero e grau. O evangelho, vamos dizer, ele tomou uma parte da política para seu próprio benefício. Só Entendeu? vamos falar um pouquinho mais alto. Tá? Hoje em dia tem muita, como é que fala? Hoje em dia tem muita não, né? Hoje em dia existe bancada evangélica, bancada ruralista, bancada disso, bancada... Ainda não existe. E por que não Ainda não existe vi uma a bancada candomblessista? Isso, mas Ou umbandista. Isso, mas é... Ou budista? Porque no caso, alguns segmentos religiosos, eles não se envolvem em política, entendeu? Não existe política para eles não têm... Tipo, pode ser que você encontre um deputado que seja budista, mas ele não prega o budismo dentro do parlamento, entendeu? Mas vocês dois acham que a religião tem que estar dentro da política ou vocês acham que a religião tem que estar fora? Não, que não seja de uma forma imposta para o restante da população, que não segue aquela religião. Sim, não é uma coisa que tipo, você tem que impor, entendeu? Agora, automaticamente a gente está imposto dentro da política, porque tipo, pelo menos dentro de uma casa de axé, uma casa de santo, e existem muitas hoje em dia que fazem um trabalho social, que distribuem não só porque a visibilidade que a pandemia trouxe-nos, vamos dizer assim, do trabalho social, de ajudar as pessoas carentes, de darem cesta básica, alimentação. Existem diversos babalorixás e alorixás hoje que distribuem cesta básica, que estão fazendo um trabalho social perfeito. Só um momentinho, gente. Deu um probleminha aqui no som. Está todo mundo perguntando aqui por que está sem som. A gente só está testando isso. Estamos sem som. Escreve que a gente vai desligar e ligar de novo. Só um momentinho, por favor. Escreve aí, vamos. Vocês estão me ouvindo em casa, gente? Estão me ouvindo? Melhorou. Aí, claro que melhorou, né? Melhorou. Melhorou? Tá, ok. Vê. Voltando, gente. Sim, volta da onde? Vamos voltar para a pergunta seguinte, tá bom? O babá não tá aí não, né, Beck? Ainda não. Tá bom. Então vamos lá. A segunda pergunta seria, na realidade é um pedido. Formule uma lei que pudesse fortalecer ou atender o melhor segmento religioso que vocês têm. Por exemplo, eu sou o rei evangélico, você é de axé. Então, formula uma lei, se você uma lei onde você pudesse fortalecer o teu segmento dentro da política, dentro do país. Iria te fazer muito bem a você e ao seu povo, ao seu segmento. Então, a lei que eu queria formular, na verdade, ela já existe. Eu acho que já existe, né? Que eu sou contra o aborto. E Contra o aborto. o segmento religioso também é. Então, ela já Essa existe. lei já existe? Eu acho que é crime fazer aborto, no caso. Então, Sim. praticamente... Não, mas então, se já existe, tu não está formulando. Pensa Não, algo porque que não o que eu existe. queria, a fórmula seria essa, entendeu? Não, algo que não exista lá e que você sente necessidade hoje, no dia a dia, na sua vida e que depende da política, por exemplo. Deixa o César responder, que ele acha que tem mais. Lembra que já existe uma bancada evangélica e tal, né? Então, César, você pode fazer pra gente isso? No meu caso, acho que poderia existir um projeto de lei que desburocratizasse a formalização das casas de axé, entendeu? Que Como dessem, desburocratizar, porque hoje a gente, vamos dizer, formalizar uma casa de axé é muito documento, é muito nada consta, é muito estatuto, é muita taxa. É assim para as igrejas também? A gente é taxado, Eu acredito que sim. Porque Sim. Não, eu acredito que sim. É muita documentação. Você tem que ter para poder... Mas é mais para vocês do que para eles? sim, muito Por quê? mais. Por quê? Não sei, por isso que a gente precisa de uma lei e de políticos que olhem por nós, porque a gente quer trabalhar e a gente não consegue. Vamos A dar uma gente pesquisada precisa- nisso. Aqui a gente da Zona Oeste TV, a gente vai ficar com isso daí. Vamos ver por que A é. gente precisa, vamos dizer, fazer trabalho, a gente quer ter acesso à cultura, porque nós pertencemos à cultura, entendeu? Claro. Nós queremos ter acesso ao serviço social, a poder ajudar, porque a casa de axé, e algumas casas, né, elas se titulam EBEC, chama a comunidade, entendeu? Porque nós atendemos a nossa comunidade. Assim como algumas igrejas aqui, como
Eu estou falando do axé, né? Da casa Sim, de axé. claro, claro. Então, tipo, eu tenho uma casa de axé situada em Sepitiba, eu tenho um projeto social, a gente ajuda pessoas carentes, ajuda pessoas deficientes, a gente ajuda famílias que estão passando não só a necessidade da pandemia, mas sempre tem passado uma necessidade. Mas não é oficial receber da Não prefeitura, tem, por a gente exemplo. não tem uma ajuda do governo. E o governo tem um imposto que ele arrecada de todos, entendeu? Igualmente E que- de vocês. Igualmente da gente, que ele é direcionado à assistência social e essa assistência social não chega para que a gente possa ajudar as pessoas, entendeu? Por exemplo, nos impostos que tem que pagar anualmente quando você tem uma casa aberta, registrada, legalizada, são os mesmos impostos que seria para uma igreja? Eu acredito que sim, é porque nós não temos, tipo assim, a gente tem a dificuldade Você de- paga um valor Isso, por ser de isso, axé? Isso, não. O que Não que é? existe diferença de Não, valor, né? existe a diferença, no caso, vamos dizer assim, não existe uma diferença. Uma licença para funcionamento. É uma licença para funcionamento. Entendi. Entendeu? Nós somos como se fossem ONGs, entidades não governamentais e filantrópicas. A gente trabalha Não com remunerado. filantropia. A gente não tem remuneração. As igrejas também são assim? Você sabe? Se Não? eu não me engano, a igreja é igual o que ele falou, É. porque eu participei de uma ONG e nessa ONG eu era o vice-presidente e houve alguma coisa do sentido de que, da mesma forma que foi registrada a ONG, a igreja também foi, entendeu? E se eu possuísse algum cargo ali, né, por exemplo, na igreja na parte financeira, na parte administrativa, poderia dar problema com os dois CNPJs, entendeu? Ouvi alguma história assim. Ah, entendi. Vamos botar isso na pauta, vamos cobrar isso para a gente dar uma pesquisada, né? E botar aqui para as pessoas. Com certeza as pessoas não sabem, como eu também não sabia. Mas Tem eu algum- acho, Foi, só um desculpa, minutinho. que eu acho, posso estar enganado, eu acho que igreja não paga impostos. Um exemplo, eu acho que o único que você pode pagar é luz, água, internet, sim. Vou te dar um exemplo, a PUC, o Pontifício Universidade Católica, PUC, que é uma das melhores faculdades do Brasil, nós temos uma aqui no Rio, na Gávea, lá é pago, você paga muito alto para estudar lá, só que não se paga, pelo menos a última vez que eu estudei foi isso, eu acho que eu não estou enganado, mas como é algo católico, ele Não não paga paga imposto. imposto, porque é uma instituição católica, religiosa. E se fosse evangélica, pagaria? Se fosse evangélica, É. eu acho que existem algumas faculdades que são 100% evangélicas, eu acho que essas faculdades pagam impostos. Você sabia Mas disso? a PUC, pelo que eu fiquei sabendo, eu acho que eles não pagam. Paga luz, água, essas coisas. Se alguém souber algo sobre isso, pode escrever Pelo aí pra menos foi o que eu gente. estudei, não sei se aquele estudo estava correto, mas quando eu estudei na PUC, eu já fiz curso na Mas PUC, foi o que me passaram. O que eu estou questionando, dizendo sobre a lei, que no caso eu idealizei, não é uma lei que nos desonere de imposto. Tá certo que se a igreja não paga, os direitos são iguais, nós também somos entidade filantrópica. Não é uma questão de exonerar imposto, mas sim de facilitar o acesso. Por exemplo, eu quero ter acesso à cesta básica que o governo distribui e eu não tenho acesso à Secretaria do Serviço Social para que eu possa fazer isso para a minha comunidade. E eles acabam não recebendo, entendeu? E aí a gente tem várias pessoas que a gente assiste, precisa, passam a necessidade, a gente claro que corre atrás, a caída no caso é a união do povo, e aí eu digo que eu sou ajudado tanto pelo povo do Candomblé, quanto da Umbanda, quanto do Kardecismo, quanto da Igreja Católica, Nessa hora da todo Igreja mundo se Evangélica, porque é essa união que faz a força, É. entendeu? Estamos passando por um problema muito difícil, que é essa pandemia, e é a união de pessoas de coração do bem, é que tem feito com que a gente conseguisse Fazer o bem sem olhar a quem, fazer o bem não sem importa olhar. de onde vem. Entendeu? A política, no passado, ela se desenvolveu muito forte através da fundação do catolicismo. Era conhecida como crime. Então, Só que eles estavam quietinhos lá na África e eles foram se meter com vocês, né? Porque vocês estavam... aí como que uma religião que era tida como crime vai começar a ter um monte de benefício dentro da política? Então é uma coisa que assim, ó, até hoje é difícil Passo a ainda para passo. eles, tá entendendo? Porque capoeira eles consideravam como crime, tocar samba na década de 60, década de 40 era crime, então era preso se estivesse na rua tocando samba. Você fazer um ponto de macumba na tua casa era crime. Isso acontece com os negros ainda. Sim, então, conceito tá aí. então é mais difícil para eles do que para nós, Os no caso, evangélicos. entendeu? Vamos continuar com a nossa última pergunta, tá bom?
A última pergunta seria: se você tivesse autonomia hoje para mudar algo dentro da política, visando a sua religião, o que você mudaria? Visando a minha religião. Respeitando a tua ideologia, mudaria algo que te beneficiasse? Não sei. O que você mudaria? O que está acontecendo, o que você mudaria? Olha, no momento eu não vejo nada que pudesse impedir. Claro, a bancada evangélica. Não. Assim, eu poderia responder essa pergunta aí, não focando isso na minha religião. Mudaria o teu presidente? Meu. Deixa eu ficar os E o teu prefeito? Ele já tá saindo, ele já tá chegando. Também não. Não, assim, eu acho que o meu maior sonho era criar uma lei de que todo político que fosse pego, provado com crime de dinheiro, essas coisas, Corrupção. nunca mais ele pode voltar a ser político. Só para tua religião ou para todos? Não, Pra não, todas. para todos os ladrões. Para todos os Todos lados. os ladrões, porque esse negócio de que foi condenado por causa de corrupção, aí fica, acho que 8 anos sem poder, assim, não tem que ser nunca mais. A vida toda acabou preso. Não, e acabou, Preso. mexeu com o dinheiro do povo, é nunca mais. Você mudaria seu governador? Meu governador? Vai, deixa. Vai, César. Eu mudaria o presidente, eu mudaria o governador e mudaria o prefeito. Sorte que o prefeito já está de saída, né? Em O algum governador e o governador e o presidente. Mas essa seria a lei que você. Esse seria o que você mudaria lá dentro? Não, essa pergunta eu fiz de E brincadeira. quem com ele. você acha que ocuparia esses cargos? Eita, Tua opinião, tô pensando assim, em já que vai mudar, não pode ficar vazio. Quem você acha assim, pô, sai esse, entra esse. Na verdade, tipo assim, eu. Põe do Palmares, o Sérgio da. Isso é bom. Não, olha só, na verdade, eu tipo assim, o brasileiro ele precisa ser estudado. Sérgio Sim, o nome dele é O Sérgio. brasileiro ele precisa ser estudado. Então, tipo assim, eu acho que, tipo, se eu digo assim, não é uma lei, não é o que eu mudaria. Eu daria um pouco mais, vamos dizer, como você falou, né? Se você tivesse, eu daria um pouco mais de gás nas investigações que já estão correndo, entendeu? E eu acho, né, é uma opinião minha, até que se prova ao contrário, é somente uma opinião, não é uma acusação, de que o nosso presidente usou de mecanismo, né, internet, fake news, como é que se diz? Vamos dizer assim. Mas lembra que a pergunta é o que você mudaria em base à sua ideologia? Isso, à sua religião. isso, mas se o presidente Esse é o sair, problema. a minha religião já vai ficar um pouco mais em paz. Tu acha? Porque ele é totalmente contra o. a Mas minha antes de ele religião. entrar também já era assim. Não era tanto. Você não acha que se você formulasse assim, você sabe que nos partidos tem que ter 30% de mulher. Sim. Por causa, né, do machismo, Sim, de sim, valoração sim, da sim, mulher, sim, essas sim. coisas todas. Sim. Se fosse 15% para a mulher e 15% para os de axé, mais 15% para os negros, como é nas faculdades. Não, aí você está Cota. falando do regime de cotas. Então, Não, mas se a lei colocasse que uma você. cota. O que eu queria era a lei que as investigações, tipo, é corrupção, é lavagem de dinheiro, é crime de internet, tem que correr rápido. A lei seria essa. A prioridade seria investigar e ir até fundo disso. Porque se investigar e provar que houve o que vai acontecer, eu quero responder a pergunta dele, junto com a lei que eu queria. Uma lei que desse um pouco mais de velocidade às investigações e conclusões desses processos. Por quê? Se ficar provado, o presidente, junto com a chapa dele, é impugnado, entendeu? Serão convocadas novas eleições e o brasileiro vai ter o direito de escolher novamente, entendeu? E a opção de pôr outro. A pergunta não era nada disso. Tá, tá, mas gente? deixa eu falar. A lei É. que você falou que beneficiaria Ai, meu Deus. as pessoas da minha religião, do meu axé. Ah, a lei é tirar o presidente? Não, a lei é dar velocidade a processos. Deixa eu só falar uma coisa de acordo com o que ele falou ali. Não sei se vocês acompanham alguns processos que estão rolando sobre o presidente. Na parte como o ex-ministro Sérgio Moro, ele abandonou. Era super amigo de vocês, Sérgio Moro. É, agora não, mas não tá distante, É. informa a gente. Quando ele saiu do governo, o depoimento dele,
do jeito que acontece, tem um procedimento, do jeito dele, já tem um procedimento estabelecido. Era para ele dar o depoimento dele, não sei, tinha acho que 150 dias para isso funcionar. Ele tem que dar o depoimento dele, tal. O STF determinou, não, daqui a 2 semanas vou poder deixar para rodar rápido. Quando é coisa relacionada ao presidente, o STF está botando para rolar bem rápido. Está acompanhando a CPI das fake news? Está rolando lá. Não sei se tu viu na internet. Ela está rolando lá. Só que eles não estão conseguindo provar. Entendeu? Tem um monte de argumentos, mas não estão conseguindo provar. Tá entendendo? Então, tipo assim, não, mas a gente consegue ver que, eu estava falando com ele, o cara que quer ser presidente de um país, do Brasil, esse cara tem que ser muito louco, mano. Muito louco, porque, tipo assim, antigamente nós pensávamos assim, o cara veio, tinha bandido, estrupador, ladrão, um monte de coisa. Tava mó roubalheira. Aí chega o cara falando, é só não matar, é só não estrupar, é só não roubar que não vai pra cadeia. Muitas pessoas falam, pronto, esse daí é o cara, só que muitas pessoas não entendiam que não é o presidente, ele não consegue mudar a história de um país se ele não tiver o apoio ou todo mundo, por exemplo, Congresso, vereador, essas coisas tudo com ele. É uma carta branca? Não tá é carta louco branca. você. Não é carta ele branca. já é presidente, já chegou. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Existe STF, existe um monte de coisa. Quando o presidente ele cria uma lei, o Senado, o STF, entre outras coisas, pode não aprovar. É isso que acontece. Então não adianta falar, um exemplo, é só não matar, é só não roubar, não vai conseguir fazer algo sozinho. Ninguém que entrar na presidência do país e não tiver apoio do STF, do Senado, dos deputados, não vai. É isso que eu estou querendo. Então, mas ele não tem apoio, nunca vai ter, meu rei. É isso que eu estou falando. Só que é o seguinte, como ele também não tem apoio, corroboram para que os processos que estão em cima dele corram mais rápido. É isso que eu estou falando. Mas ele não tem apoio porque ele também não dá apoio. Sim, ele mas chegou, a questão quantas pessoas saíram dele como Moro porque ele prometeu 1000 coisas, vem comigo. Quando ele chegou lá, ele falou assim, fica aí que agora eu vou sozinho. Não, mas a questão que eu estou falando não é questão disso. É sobre dar prosseguimento e fazer correr os processos, que nem está falando. Então, é isso que eu estou falando. Na relação porque esse processo, vê se você me entende, olha só, desculpa te cortar, é tipo assim, existe a CPI da fake news, correto? A CPI tem que ser concluída, o relatório final, todo esse processo, ele tem que correr até o dia 31 de dezembro desse ano. Porque se o presidente fizer 2 anos de mandato, por exemplo, se em 2021 a CPI concluir que ele usou a fake news para tomar vantagem e se eleger, a gente não vai conseguir impugnar a chapa dele, porque ele já tem mais 2 anos de mandato. Ele já passou dos 2 anos de mandato. Então está correndo, e graças ao meu bom Deus, está correndo. Meu rei, se ficar provado que ele não tem nada a ver, tá ótimo. Só espero que ele largue como é que se diz? Aquele bando de pessoas que estão seguindo ele lá, entendeu? E pare, e deixe de ficar olhando para quem segue ele e olhe para o Brasil inteiro. Dá licença, gente, dá licença. Tem uma perguntinha aqui. Se a religião, para vocês, como foi dito pelo rei, né? Aí uma pessoa perguntou. Se a religião é contra o aborto, por que ela sempre está envolvida em grandes escândalos como mortes, roubos e etc., como pastores, padres e curandeiros? Então, tem que ver quais são essas religiões, porque existem várias, entendeu? Eu não sei, mas pode acontecer de existir religião que é a favor do aborto. Entendeu? Como ela falou, generalizou, existem várias religiões. Pode ter religião que é a favor do aborto. A sua é sobre o aborto? E... Olha, sinceramente, é uma coisa que eu não estou, vamos dizer, particular de cada um, empoderado do que o segmento como um todo, né, a opinião de todos a respeito do assunto. Eu posso dar a minha opinião. Porque a sua não tem uma ideologia para isso. Não tem uma ideologia para isso. Nós somos a favor da vida. Entendeu? A priori, somos a favor da vida. Mas cada um é dono do seu corpo, né? Lógico. Acima dos 18 anos. É lógico.
lógico, a gente tem que seguir, depender, é do tipo assim, Mas eu o acredito que eu sou a favor... Pela Constituição seria assim, né? A gente É, mas seria não é. dono do Se nosso- você fizer 18 anos e falar assim, eu quero me ligar, porque eu não quero ter filho, não pode. E Na se verdade, eu for, você é dono, e na se eu verdade. for estuprada hoje e quiser abortar, eu sou Não condenada pode. pela minha religião É. porque eu fiz um Na aborto. verdade, nosso corpo pertence ao governo. A verdade é essa. Hã? Nosso corpo, na verdade, pertence ao governo. É. A verdade é essa. Não é nem se Por a isso- religião, é o Por governo. isso é a política que a gente tem que mexer. É na política que a gente tem que mudar, porque nem dizer Deus, o meu corpo é seu, a gente está podendo mais. Porque se você fala Deus, o meu corpo é seu, tá bom, eu não quero reproduzir, eu não vou dar o exemplo do aborto, tá? Ou eu fui estuprada e preciso abortar, você não consegue. Entendeu? Então, assim, se a política não determinar as coisas, nada está acontecendo mais. Aí você fica na política da sua casa, você Mas, amigo, não tem... Desculpa, você não acha que está sendo muito difícil para essas pessoas porque assim, o Bolsonaro ele não entrou com 100% dos votos, ele entrou com 50% dos votos. Vale. E a opinião dos Votos. outros 50% da população brasileira não tem voz? Então quer dizer, se ele ganhou só 50 e poucos por cento dos votos, Válidos, tá? Não é dos Válidos. brasileiros, não. sim, válidos. Muitos brasileiros, por causa dele, não foram e anulados. Exatamente. Então você não acha que isso não é uma democracia? Porque eu acho que uma democracia seria quando toda a população votasse igualmente Mas numa isso pessoa. Não, aí não. Aí isso não é democracia, não. Não é Aí uma não já democracia, pode, não. né? Não, ele ganhou legitimamente. Não, Ele o ganhou- presidente é o Ele ganhou seguinte, é o que legitimamente. ganha a maioria dos votos É, a maioria dos válidos. votos Ele ganhou a válidos. maioria dos votos válidos. Sim, aí a maioria dos votos ele válidos foi representa- 54% Agora, dos ele votos. não representa 50% do país. Não, não é isso. Porque não foi 50% do país que votou nele. Não é. Vou dar um exemplo. Entendeu? Se eu E não- por que então, se não foi 50% do país, por que essas pessoas que às vezes são a favor do aborto ou a favor de outras ideologias, porque cada um tem uma ideologia diferente, né? E todo mundo é brasileiro, e todo mundo tem direito de querer algo que acredite. Sim. Por que essas pessoas têm tanta dificuldade na política hoje, tô falando 2020, hoje por causa da religião? Porque muita coisa que a gente quer se libertar, A política não deixa. a religião não deixa e acaba influenciando isso na política. Por quê? Deixa eu tentar responder isso para ela. Porque quando o Brasil foi fundado, ele foi fundado baseado na religião católica. A verdade foi essa. Então, as leis que nós temos hoje, aqui no Brasil, não só no Brasil, mas em vários mundos, são várias leis que lá no passado também estavam na Bíblia. Mas eles não Entendeu? mexeram na Constituição agora em 80 e pouco? Não mexeram? Não Sim, teve? 88. 88? Então. Sim, mas Será não que foi- sofria tanta influência católica de muitos anos atrás? Eu acho que não. Eu acho que a influência é do povo mesmo, do homem. Por mais que a tua religião... A gente ouviu várias vezes as pessoas falarem, a religião não faz o homem. Ele pode querer seguir, você pode estar dentro da religião e está todo torto, todo errado. Então a política não é assim por causa da religião, é por causa do homem. Entendeu? Eu acho isso, amigo. Desculpa, E ele está dentro da você religião. fala muito bem. E o homem está dentro da religião para se, vamos dizer, como se fosse o lobo impede Pede o poder. poder. Quantos fingem que são evangélicos para ganhar voto? Quantos? Quantos evangélicos eu vi dentro do centro de Macumba pedindo voto? Você sabe disso. Então é o homem. Não, sim. Entendeu? A gente só não pode generalizar. Porque Sim. não são todos. Não, longe de mim, não é isso. Exatamente, Não, da mesma forma que não é generalizar. para generalizar do lado que você acredita, não é para ser generalizado do lado que nós acreditamos. Porque por muitas vezes a gente dá uma opinião, mesmo não sendo Bolsonaro, ou Lula, esquerda, direita ou centro, e a gente é ofendido como se a gente fosse, ela é direita. Não, a gente tem uma opinião de ser livre, de ter escolha, de querer ter alguma coisa. Nós temos Não direito. está satisfeito. Sim, sim. Entendeu? Agora, também preciso dizer que não é tudo também que o Bolsonaro está errado. Tá? tô E não é dizendo que certo tudo ou tá errado, não. Entendeu? Não é, tem coisas que ele fala que são. Dá um Se ele exemplo. souber, é que ele não sabe gerir. Se ele soubesse gerir, de repente eu acho que poderia algumas coisas darem certo. Vou te dar um exemplo. Eu não votei no Haddad. Mas se ele tivesse ganhado, eu ia falar, ele é o meu presidente, acabou. Ah, não, mas aí não. Não votei. Aí não. Não, Também não Aí, concordo, tipo, na eu verdade- concordo, sabe por quê? Vai O ser presidente eu Na do verdade- país não é
a pessoa que eu votei, o presidente do país, é a pessoa que teve a maioria dos votos válido. Mesmo eu não queria que essa pessoa fosse presidente. Mas ele é o presidente do meu país. Eu acho que, na verdade, mesmo eu não Brasil. Sim, não é o e eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro. Claro que é assim. Eu acho que, na verdade, começa tudo por aí, aonde você está falando, Rei. Por quê? Vamos dizer assim, eu acho que quando você rouba ou quando acontece algo que está acontecendo agora no Brasil, como a pandemia, a Covid, e um representante seu brasileiro que não conseguiu fazer com que muitas pessoas morressem, muitas pessoas morreram por falta de administração dele. Quem? Calma. Por falta de administração dele, ou poderia ter do Bolsonaro. Ou por falta do Gente, vamos fazer outro programa. Deixa eu só acabar. Calma aí. Isso, deixa eu acabar só de fazer a pergunta. O homem que sai em pleno começo da pandemia sem máscara, aperta a mão dos outros, diz que cloroquina cura a Covid. Entendeu? Faz aglomeração e faz. Deixa eu acabar só de fazer a minha pergunta. Então, no caso, você acha que os políticos que já roubaram ao decorrer desses anos todos, os políticos que já roubaram, eles deveriam estar politicando ou eles deveriam ser exonerados? Porque pra mim, eu acho que uma vez só que roubassem ou que fizessem alguma coisa, eu acho que deveriam ser exonerados. E as pessoas nunca mais poder. E as pessoas que tiverem seus terceiros grau, eu acho que a pena deles deveriam ser muito maior do que as pessoas que não têm. Porque eles estudaram e sabem o que estão fazendo e estão fazendo errado. Vamos fazer igual a Globo, depois a gente vou fazer só uma pergunta aqui antes. Não, deixa eu só responder o que vocês dois falaram. Não, mas deixa eu só te fazer uma pergunta. Tá? Vou fazer aqui o... tu vai perguntar e vai responder. Uma moção, isso, olha só, uma moção. Profissionais da saúde pararam em frente ao Palácio do Planalto, em pé, não fizeram nada, puseram uma cruz no chão e ficaram ali em pé em protesto às pessoas que morreram da Covid-19. Os amigos de trabalho e toda a população que vinham morrendo. Bolsonaristas se aproximaram, ofenderam, xingaram, pasmem, né? Só voltaram a agredir as pessoas, mas com palavra todos os dois foram agredidos e os outros também. Todos esses bolsonaristas, defensores do presidente. Todos errados. Entendeu? Todos errados. Todos incentivados por quem? Todos será pelo presidente, porque ele é o primeiro, ele teria que ser o primeiro a levantar e falar, parem de tratar as pessoas assim. Isso sim, ele tinha que estar de máscara. Você quando não usa uma máscara, você quando não se pronuncia que um seguidor seu faz uma coisa errada, é ser um seguidor, e você não se pronuncia, você não se posiciona, se é a favor ou contra, você se abstém de dar a sua palavra, quem cala, consente, concorda e assina embaixo. E por várias vezes ele deu entrevista, inclusive falando sobre que era uma gripezinha, que era uma coisa... Não, tá sendo injusto. Não, tá sendo injusto, tá dando uma bagunça. César, você terminou? Posso responder? Então, agora deixa aí, tá? Vamos lá. Deixa aí. Eu converso muito com você aqui em casa sobre que o STF, essa vez todo mundo, ele proibiu o presidente de tomar qualquer atitude na pandemia. Porque ele é insano. Mas vamos lá, proibiu. Mas ele só proibiu na pandemia? Deixa eu falar, tô falando da pandemia. O STF proibiu. Deixa aí. Quando? O que o presidente... Quando? Quando? No início da pandemia. Não. No início da pandemia. Vamos fazer Deixa uma eu coisa? terminar de falar. Sim, o programa tem que acabar, são deixa eu terminar de falar. A única coisa que o STF permitiu foi que ele fizesse o que ele tinha que fazer, que é a parte de liberar o dinheiro para os governadores e os prefeitos, que roubaram tudo. Agora, se fica dentro de casa, se sai dentro de casa, o STF botou isso na mão dos prefeitos e dos governadores. Tanto que o governador do Rio falava uma coisa e o prefeito falava outra. Fecha, não fecha, entra e sai. O STF proibiu
ele de dizer se poderia sair ou se poderia ficar em casa. Porque os atos dele eram Mas prejudiciais à saúde. Então, as pessoas saindo de casa ou ficando em casa, eu estou querendo dizer que a responsabilidade foi dos governadores e dos presidentes patenteados Mas é pelo importante falar por que ele foi STF. proibido. Ué, o negócio Porque aqui foi ele está proibido. indo de encontro ao OMS. Tá, então, vamos lá. Ele tá indo contra... Ele ficou sem Sim. secretário de Aí- saúde aí na vai, vamos lá. pandemia. Sim, mas vamos lá. Educação, economia, O STF fez saúde. certo, já que ele fez conta, fez certo. Jogou no colo do prefeito e do governador. Então, o prefeito e o governador, eles estavam responsáveis se as pessoas saíam ou se ficavam em casa. Então, estão tentando jogar uma culpa no presidente que não foi ele que fez. O dinheiro foi para os estados, foi para os municípios, os caras não compraram os hospitais de campanha, não abriram, não fizeram nada, e é como se fosse ele tivesse feito. O STF falou, ó, governador e prefeito, vocês querem mandar as pessoas para a rua? Manda. Quer mandar as pessoas de casa? Fique. O problema é de vocês. O presidente não conseguiu mandar ninguém ficar em casa ou ninguém ficar na rua. Entendeu? Porque o STF proibiu ele. É isso que eu estou falando. É um peso gigantesco de gente que morreu isso e aquilo, que governadores falaram, pode ir para a rua e morreu um monte de gente, ou falaram, fique em casa, mandaram ficar em casa na hora errada e estão mandando sair na hora errada. Quem está com esse direito é o governador e o prefeito, porque o STF proibiu o presidente de se meter nisso. O que ele fez foi mandar o dinheiro, que já é nosso, para pagar as pessoas e para poder comprar os Quem hospitais mandou de dinheiro campanha. não foi o presidente, O não. governo federal. Foi o governo federal. Foi o Senado. Ele devolveu o Governo teu dinheiro, federal, que é não foi diferente, Senado, né? não, foi o governo Foi, federal. tá, O não. federal está Foi o devolvendo Bolsonaro. o dinheiro Sim, do mas povo, foi o não mandou governo dinheiro federal. para ninguém, não. Sim, mas o governo federal é presidente. Foi. O Bolsonaro queria dar 200, É. aí o outro queria dar Três, Não importa 400. quanto que eu não queria, mas foi o governo federal. Ué, deixa eu só te falar uma coisa. Olha só te dizer aqui uma coisa. Preciso terminar o programa. Ele é o gente. presidente, correto? Mas ele não tem a palavra soberana sobre o Brasil, não. Graças Nós a Deus ainda que não, temos, né? graças a Graças Deus, a Deus sim. que não. Nós ainda temos Acho que ninguém Congresso tem que ter. e Senado, entendeu? E a O gente Senado está acabando com o a Brasil. gente isso, tem Congresso e tem Senado. Pois eu digo para você uma coisa, graças a Deus o Senado. É, Porque o se é Senado. o presidente. É, o mas Brasil aí é se gente você for culpada. ver também. O Brasil se hoje já você é o for ver- segundo país. mas se você for dar uma olhada lá nos senadores, Você é lá, bolsonarista. não é isso. A gente Não é conseguir. Se você for dar uma olhada lá Você nas defende seu pessoas que presidente estão como lá presidente. no STF, no Senado, que estão com um monte de causa lá de roubo, caducando, que ninguém julga eles, eu não posso dizer graças a Deus que eu Última tenho Senado. pergunta, Eu poderia preciso só me dizer se o Queiroz estava na casa do advogado do Bolsonaro, Tem que se ser ele não preso os dois, sabia? tem que ser preso os E dois. você acha que o Bolsonaro Deixa- não deixa eu só é eu falar. conivente, é isso? Gente, me respeita só. Eu não você tenho deu prova no programa. disso. Mas ele estava na casa Ele do estava na casa advogado do Bolsonaro. Deixa eu Estava falar. na casa do Estava na Bolsonaro. casa do advogado do Bolsonaro. Se estiver na casa do Bolsonaro. Mas fala com Eu sinceridade. morava no Ele, condomínio. se mas ele tiver, não sabia. Vamos Os lá. presos lá, Não sei se ele moravam no sabia. condomínio vizinho Se dele. ele souber, ó, se ele sabia que a justiça veio prender ele. Reinaldo de Lisboa, deixa eu fazer uma coisa excepcional hoje. Nós vamos terminar o programa, para terminar o programa, e vamos continuar com o debate, A ok? Beth não fez. Ela vai fazer agora. Não sai daí, eu vou terminar o programa e nós vamos continuar, ok? Num papo informal, tudo bem? Só para terminar o programa, tá bom? Tá bom. Tá bom, gente? Então vamos lá. Meus amigos queridos, gratidão pela presença, Reinaldo de Lisboa. Gratidão pela presença, Cenas do Logoedé, vocês são incríveis. Eu acho que eu vou já ficar com vocês para sempre, porque já 11 de agosto eu preciso me afastar, não vou poder mais apresentar esse programa. Eu acho que eu poderia deixar vocês dois apresentando, trazendo um para cá. Fica vocês dois e um sentado aqui. Aí vocês vão. Né? Então, a Beck vai entrar aqui. Então, eu quero muito agradecer a presença de todos vocês, dizer para vocês que é um prazer cada dia, como está sendo até aqui, e mais um programa que terá mais, que será semana que vem. E já depois eu vou ter que deixar o programa nas mãos de vocês, se vocês quiserem. Eu estou fazendo um convite, tá? Então, sejam felizes. E o que eles estão falando para vocês é isso, se empoderem disso. Cada um na sua razão, dentro da sua religião, dentro da sua casa, dentro da sua educação. Mas eles dois têm razão. Respeitando, mas principalmente vocês dois têm razão. Do que eles estão falando, os dois têm razão, sabe por quê? Porque a razão, cada um tem de acordo com a sua visão. O que está certo, o que está errado, o que é bonito, o que é feio. O negócio é respeitar.
Beijo no coração, não sai daí que a gente vai seguir o papo informal, tá bom? Um beijo, gratidão, até semana que vem.